Olá, meu nome é Jean, trabalho no departamento fiscal aqui da Contabilidade Welfer e o intuito do vídeo de hoje é trazer algumas informações para vocês referente ao bloco 10, ou popularmente conhecido como bloco X. Antes de eu começar a entrar no assunto, para você saber se esse vídeo é de interesse da sua empresa ou não, eu já vou delimitar que esse assunto do bloco X ou do bloco 10, ele é exclusivamente para as empresas que possuem o equipamento emissor de cupom fiscal, o ECF. Então, se você não utiliza esse tipo de equipamento para fazer a emissão dos seus documentos fiscais, você não está obrigado a essas informações, a esse conjunto de informações, então esse vídeo não é para você. Então, como eu disse, o conjunto de informações que vai ser enviado através do bloco X, ele é exclusivamente para as empresas que têm emissor de cupom fiscal. A gente traz um detalhe muito importante aqui referente a esse assunto. É importante você se certificar que a sua empresa não tenha nenhum equipamento de cupom fiscal que talvez esteja parado, por você não estar utilizando, e ele continue ativo. Então, se você não está utilizando esse equipamento de cupom fiscal, tem que verificar, junto com a contabilidade, se ele realmente foi feito a cessação de uso, porque se ele estiver ativo perante ao Estado, ele estaria obrigado também à entrega das informações. Então, referente a isso, quando começou o bloco X? Na verdade, ele não é algo recente, ele já é até de certa forma antigo. Ele começou com o ato de AT 17 de 2017, então ele já vem desde lá, então tem empresas que já estão entregando as informações, mas a maior parte das empresas ainda não entraram na obrigação, entrariam a partir desse ano. Então, como ficaria a situação para as empresas? O que traz o bloco X? O que ele traz dentro do conteúdo de informação? Dois requisitos que a gente chama, o requisito 58 e o requisito 59. O requisito 58, basicamente, ele vai trazer as informações da própria redução Z. Sim, aquela redução que você emite no final do dia, que basicamente é um resumo das tuas vendas diárias, com as vendas brutas, cancelamentos, descontos e as tributações ali embaixo. Referente a isso, não mudou nada, você vai continuar enviando essa redução Z, seja impressa, arquivo Sintegra, arquivo SPED para contabilidade, que a gente vai usar para fazer os fechamentos fiscais, só que em contrapartida, o teu sistema, através do PAF-ECF, vai enviar um arquivo digitalmente assinado, pelo teu certificado, um arquivo XML, que vai ser enviado automaticamente, ou não, depende do teu sistema, vai ter que ver com o suporte, se ele envia automático, se precisa de alguma funcionalidade para enviar, mas ele enviaria as informações do bloco X automaticamente para o fisco catarinense, através do teu próprio sistema. O outro requisito, que é o que gera um pouquinho mais de dor de cabeça e preocupação nas empresas, é a questão do estoque, que é outro requisito, é outra informação que vai ser enviada através do bloco X. Vou falar agora um pouquinho sobre algumas informações referentes às alterações que tiveram recentemente, que é o que está agora delimitando as informações e alinhando como é que as empresas vão ter que enviar. Em relação às alterações que a gente teve recente, a gente teve o ato de AT 10 de 2020, que foi o último dos últimos agora publicações referentes à prorrogação das informações. A gente já vem avisando os clientes desde dezembro sobre o bloco X, porque inicialmente, para esse ano, a gente teria empresas entrando na obrigatoriedade em janeiro, em março, que essas empresas acabaram já entrando, e o restante, a maior parte das empresas, ficou para 1º de junho, então, semana que vem, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. 1º de junho seria onde entraria todas as empresas que ainda não tinham entrado na obrigação. No entanto, com a publicação do ato de AT 10 de 2020, houve uma nova prorrogação dessas informações. Eu destaco aqui uma situação bem importante que precisa ser analisada. Há empresas que ainda a obrigação continua sendo 1º de junho. São empresas que, em resumo, porque isso vai depender do teu KNAI, da tua atividade comercial, industrial, as atividades que tu executa na empresa, os KNAIs mais relacionados às autopeças, eles continuam sendo para 1º de junho. A alegação do fisco em relação a isso é porque essas empresas passaram recentemente por uma mudança bem significativa, que foi a exclusão das mercadorias da ST. Então essas empresas continuam obrigadas a enviar as informações do bloco X agora a partir de 1º de junho desse ano. As demais empresas que não se enquadraram em nenhuma das obrigatoriedades anteriores vão ter que começar a enviar as informações a partir do dia 1º de 10 de 2020. Uma outra alteração importante que esse último ato de AT 10 trouxe é referente à questão do estoque. Inicialmente, o estoque ele era para ser entregue mensalmente. Então, todo mês, no final do mês, tu teria a posição final do estoque que tu enviaria no dia 20 do mês seguinte. Exemplo, 31 de maio, final do mês, vou ter a posição de estoque. Vou enviar quando?
no dia 20 de junho do mês seguinte. Isso não tem mais. Com a publicação desse ato de arte, a entrega do estoque passa a ser anual. Então, como é que vai funcionar? O estoque referente a 31 de dezembro de cada ano vai ser enviado através do bloco X no dia 20 de janeiro do ano seguinte. Um exemplo, esse ano o estoque de 31 de dezembro de 2020 vai ser enviado através do bloco X até dia 20 de janeiro de 2021. Importante, o fato do estoque não ser mais cobrado mensalmente não significa que você não tenha que controlar esse estoque mensalmente, porque você não vai conseguir chegar com uma posição do estoque correta no final do ano se ele não for controlado mensalmente. Então você precisa dar entrada nas notas, as devoluções que ocorrerem têm que ser registradas, se tiver perda, furto, avaria nas mercadorias tem que ser registrado, tudo isso vai ter que ser movimentado dentro do sistema para que você tenha uma posição correta do teu estoque. Um outro detalhe que eu quero destacar aqui é que o fisco ele disse que o estoque ele pode ser entregue apenas uma vez por ano. Porém, existem algumas situações que ele pode solicitar esse estoque antes. Então, por determinação do fisco, ele pode solicitar esse estoque em qualquer momento que ele achar que é necessário. Então, você precisa ter o estoque, apesar de ser anual, precisa ter ele mensalmente disponível ali, só não precisaria enviar ele através do bloco X. Um outro detalhe que é em relação às empresas do regime normal. Então, não são as empresas do Simples. As empresas do regime normal, dos escritórios aqui, já sabem que precisam enviar todo mês para a gente o arquivo SPED. Ele contém uma série de informações das entradas, saídas, cupom fiscal e, além disso, anualmente também tem a questão do estoque. Então, essas empresas do regime normal, se elas respeitarem uma série de registros dentro do arquivo e continuarem entregando, que também já é obrigatório, sempre no ano seguinte, o bloco H, que é onde tem a informação do estoque dentro do arquivo, elas estariam dispensadas da entrega do bloco X. O fisco meio que notou que se ele cobrasse as duas declarações é uma duplicidade de informações. Então ele disse, se você atender às restrições do SPED, você não precisa enviar o bloco X. Só que isso é só para as empresas do regime normal. Se a tua empresa é do Simples e não faz esse envio do SPED, porque não é uma obrigação para as empresas do Simples, essa informação não vai ser aplicada para você. Então você vai ter que continuar enviando o bloco X sempre na virada do ano. E a última publicação que a gente teve também na sequência do ato de AT 10 é o ato de AT número 11 de 2020. O que ele mudou? Inicialmente, quando começou a se falar de bloco X, começou a ser publicado a obrigatoriedade, o que aconteceria se a empresa não enviasse as informações? Existiria, com o número de pendências, então vamos lá, 20 pendências na redução Z, não enviei 20 reduções Z através do bloco X, ou não enviei 5 arquivos de estoque pelo bloco X. O que aconteceria? Quando o sistema detectasse esse número de pendências, o equipamento seria bloqueado, tu não conseguiria utilizá-lo. Então isso foi o que gerou mais alvoroço em relação ao bloco X. Porque se eu tivesse o número de pendências extrapolado, eu chegaria no dia seguinte na minha empresa e não conseguiria utilizar o meu equipamento até que eu regularizasse pelo menos um daqueles arquivos que eu tinha anteriores que estão com pendência. Então, com a publicação desse novo ato de AT, ele não traz mais a informação do bloqueio do equipamento. O que ele traz é que as informações do teu sistema elas precisam ser entregues. Se não for entregue, tu tens ali um prazo de até 20 dias para estar enviando a informação. Então, gerou a informação da redução Z, ela precisa ser enviada em até 20 dias. Caso não seja enviada, a princípio não é mais para ter o bloqueio do equipamento, mas eles deixam bem claro que tu não entregar essas informações eletrônicas é uma omissão de informação e é uma inobservância da legislação. Então é sujeito à notificação e o fisco vai poder notificar e cobrar essas informações. O que a gente não tem mais é o bloqueio do equipamento, acho por uma questão talvez operacional também. O outro detalhe que trouxe esse ato de AT 11 é que o teu sistema, ele tem, o teu ponto de venda, ele tem que te informar quando tem algum arquivo que tem pendência, porque muitas vezes ele envia o arquivo, mas por alguma falha ele não processa. Então ele tem que te avisar quando o envio das informações ficaram pendentes, para você saber que tem que reenviar o arquivo. Aqui eu até destaco que nós da Contabilidade Welfer criamos internamente também uma forma de a gente conseguir consultar isso para vocês também, uma rotina, vamos assim dizer, para a gente consultar e manter mais uma segurança no envio das informações. Isso não quer dizer que você não tenha que cuidar com o envio, que você não tenha que acompanhar, porque o bloco X é uma obrigação da empresa, do contribuinte. Nós da contabilidade não temos como enviar os arquivos. Ele é enviado pelo teu PAF-SF, pelo teu equipamento de cupom fiscal. Então a gente não tem o que fazer em relação a isso. O que a gente vai poder fazer é manter também uma consulta
para saber se o teu sistema está te informando das pendências corretas. Porque hoje, dos clientes que a gente tem entregando, a gente já percebeu que às vezes o sistema diz que está entregue, mas existe a pendência dentro do sistema da administração tributária. Então a gente vai manter esse controle e avisar vocês também caso tenha algum problema. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação às informações, a gente está à disposição, né? Sendo cliente ou não, pode entrar em contato conosco. E para maiores informações e acesso a novos conteúdos, a gente pede que vocês acompanhem a gente pelas redes sociais, tem publicações semanais. E é isso. Um abraço e até mais.